tarde. O programa Saúde e Cidadania de hoje traz um assunto interessantíssimo, a obesidade. Imagine vocês como é angustiante tratar de obesidade na vida infantil, na fase infantil. E é exatamente por isso que nós estamos aqui no Hospital Regional com um programa que se chama TOI. E o grande responsável, o grande lutador, a pessoa que implantou esse serviço é o Dr. Sandro Benites, pediatra e nutrólogo. Dr. Sandro, conta para nós aqui, quais são as grandes dificuldades que o senhor enfrenta e que levam à obesidade infantil? Bem, a maior dificuldade por parte dos pacientes e até mesmo de alguns colegas é enxergar a obesidade infantil como uma doença, e uma doença crônica degenerativa. Ao não enxergar essa doença como de fato ela é, as pessoas acham que conseguem um tratamento sozinhas. Muitos pais chegam aqui e desistem no tratamento no meio do caminho, porque acham que o vizinho falou que basta fechar a boca, faça atividade física, encarando o problema de uma maneira muito simplista. A gente sabe que a obesidade é uma doença adaptativa, adapta-se aos olhos, ela é crônica e grave e leva a várias outras doenças. Então, se a gente não conseguir tratar na fase infantil, na fase pediátrica, fatalmente essa criança obesa será um adulto obeso e carregará consigo todas as drásticas consequências, tanto do ponto de vista físico, por exemplo, doenças associadas às comorbidades. É uma criança que provavelmente vai ser um adulto com diabetes, hipertenso, com uma dislipidemia séria por colesterol ou triglicérides, aterosclerose, que é um gasto individual muito grande. É uma pessoa que vai ter que ir no médico, vai ter que gastar com remédios, em vários profissionais, enquanto que se a gente conseguisse tratar somente a obesidade sem a comorbidade, seria muito mais fácil. Doutor Sandro, qual é o papel da família nessa situação? É fundamental. A criança, ela é um reflexo daquilo que os pais oferecem. Então a gente tenta conscientizar os pais da importância do tratamento ativo. Eles não podem simplesmente, muitos pais chegam com a ideia, eu vou no TOI, entrega a criança para a gente e quer que eles emagreçam sozinhos. Se a criança come bobeira e come muita bobeira, é porque alguém comprou. Se a criança é sedentária e fica o dia inteiro na frente do computador, é porque alguém deixa. Doutor, se deixar, fica a noite inteira, eu volto. Mas se deixar, quem que deixa? O pai, a mãe, o cuidador, o vô, a avó. Mas, infelizmente, nós estamos inseridos dentro desse contexto atual da modernização da sociedade que tem levado essa epidemia no mundo. Então, hoje a gente tem controle remoto para tudo, a gente tem o problema do trânsito, Antes as crianças brincavam na rua, nos terrenos, que hoje em dia não existe mais. A gente tem o problema do papel da mulher na sociedade, que mudou. Então, antes as crianças eram criadas pelas mães, que conseguiam pôr limites. Hoje a mulher trabalha fora e muitas vezes tenta compensar essa falta, essa ausência temporária dela, através de comida. Eu sempre digo que o ser humano, para sobreviver, precisa de muito pouco. Ele precisa de abrigo, que todo mundo tem a casa, ele precisa de afeto, carinho, amor e atenção, principalmente dos cuidadores, dos pais, e como o pai e a mãe trabalhando fora, a gente fica a desejar nesse afeto, carinho e amor. E a gente tenta compensar da outra maneira, que é através da comida. A gente precisa de comida, afeto e abrigo. Como a gente não está dando tanta atenção como deveria estar, a gente tenta compensar através do alimento. É um mecanismo compensatório que até os pais fazem inconscientemente, Quer dizer, na verdade, existe a melhor das intenções. Como ele não consegue atender na atenção, porque a vida está muito corrida, como ele não consegue atender no afeto, às vezes, ele acaba atendendo naquilo que é mais fácil, que são as coisas que a gente compra. Então você compra a comida, você compra o brinquedo e acaba levando a distúrbios de comportamento. Doutor Sandro, uma coisa que eu percebi na sua palestra, eu gostaria que fosse melhor explicado. Qual é o local correto de se fazer alimentação rotineiramente em casa, doutor Sandro? Sentado, na mesa, um ambiente tranquilo, com a televisão desligada,
até para você ter a sensação de prazer e um momento único de estar comunhando com os pais, né? Compartilhando informações, a comunhão que a gente fala. Então, quando eu como na frente da televisão com o rádio ligado, atrapalha muito na sensação de saciedade. A criança come, não mastiga, a mastigação é uma coisa importante. Muitas vezes a criança chega a glutonaria, né? A glutão é muito rápido, nem mastiga, engole os alimentos. Então, no mínimo 20 mastigadas, isso vai ajudar no processo de saciedade. Ele vai ficar satisfeito num período menor do que se ele não estivesse mastigando. Atividade física sempre presente, né, doutor Sandro? A gente precisa estimular. Quando o senhor fez a crítica ao computador... olha, a verdade é a seguinte, nós precisamos estar muito atentos a isso. Hoje, com esses jogos que se colocam na televisão e fica um jogo de uma pessoa contra outra e tal... eles são extremamente estáticos, né? E troca-se exatamente esse ambiente pelo ambiente do esporte. Só ajuda a gente aqui, explica melhor para os nossos telespectadores como isso é prejudicial. Na verdade, o foco não é tanto fazer atividade física, mas combater o sedentarismo. É algo assim, qual é o melhor exercício? Não é nem tanto exercício, mas qualquer atividade que você faça, jardinagem, uma caminhada, passear com o cachorro, que nós deixamos de fazer. Isso é o suficiente para manter peso. Não é para perder peso, mas para manter a massa magra que a pessoa vai perder se ela não fizer isso. Mais uma questão que eu acho importante. Existem algumas armadilhas. E essas armadilhas, elas estão em todos os locais, na imprensa escrita, falada, publicidades, né? Essas armadilhas são aquelas coisas mágicas que fazem com que a gente tome alguma coisa e com isso emagrece. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre essa pílula mágica. Infelizmente não existe. Por se tratar de uma doença crônica, a sociedade não enxerga como uma doença. Então acaba criando mitos, lendas urbanas que infelizmente não funcionam. São chás emagrecedores, shakes, que faz a pessoa, que passam a ideia, ou dietas malucas também, que passam a ideia que você seguindo ali você vai perder peso. Infelizmente não é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Pelo contrário, dieta e regime é a principal causa de início de um transtorno alimentar. Hoje nós temos mais de 3.500.000 dietas publicadas no mundo. Quanto mais se publica dieta, mais o mundo está ficando gordo. Quanto mais produto light, diet, mais o mundo está ficando gordo. Então é preciso parar com isso, e enfrentar de fato como o problema uma pandemia de uma doença crônica grave que nós temos no nosso meio. Eu sou contra a dieta. A gente está até publicando um livro agora, chama Eu Odeio Dieta. Não funciona, é uma coisa que deve estar chegando para o ano que vem. E uma proposta de mudança de comportamento, que envolve o estímulo da atividade física, combate ao sedentarismo. Dieta, se fosse bom, o mundo estava magro. Tem muita dieta aí. E daqui a pouco vai ter uma dieta para cada cidadão, Tem mais dieta no mundo do que deuses na Índia. A gente brinca assim. E o mundo não é esse o papel, não é esse o caminho, porque não tem nenhum programa hoje mundial, através de dietas, que tenha reduzido o excesso de peso no Brasil ou no mundo. E, na verdade, só para complementar essa fala espetacular do Dr. Sandro, é que se existem 3.500.000 dietas publicadas no mundo, é exatamente porque nenhuma delas funciona, né? Porque se funcionasse, bastava uma, duas, Não tem. É a mesma coisa com relação a esse negócio do grupo sanguíneo. Como é que é? Entra em moda umas coisas esquisitas, né, doutor Sandro? O grupo A só pode comer verdura, o grupo O pode comer carne. Não existe. E eu acho interessante que tem colegas médicos que não, isso é real. Gente, não tem nenhuma base científica. Infelizmente é um modismo, é um chá novo, é um chá branco que vai surgir, enquanto que o cerne da questão, que é a mudança do comportamento, é deixado de lado. Mas nós vamos bater nessa tecla, de mudar o comportamento, de mudar o pensamento para que a pessoa tenha uma vida mais saudável a longo prazo. Excelente. Nós vamos aproveitar a oportunidade aqui, doutor Sandro. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar com esse programa que está espetacular. Voltamos já já.